acerca dessas trocas é que quem dizia quanto custava eram os índios, né? No caso, os tupinambás que viviam no litoral do Brasil. Eram eles que faziam, né, davam o valor dessa troca. Para nós hoje, talvez, isso seja, né, sejam coisas periféricas, mas naquele contexto deles era extremamente importante, principalmente se você levar em consideração, por exemplo, as diversas pinturas que eles faziam no corpo e como essas pinturas tinham relação com toda a sua cultura, com a religiosidade deles, né? Aquelas pinturas têm tudo a ver com a religião, com os processos culturais deles. Então, quando a gente olha para esse passado, né, a gente consegue perceber isso. Na prática, eram eles que davam esse valor, que diziam que valor tinha isso. E o mais interessante, as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas entre portugueses e indígenas, quando os indígenas já começam a não aceitar esse tipo de pagamento, né? Aquelas coisas que eram oferecidas para eles já não tinham um valor ou não tinham uma importância para eles. Eu fiz uma pergunta aqui sobre como esses povos vivem, né? E é importante nós destacarmos isso, porque geralmente, estava até lendo um material ontem do Ministério da Educação sobre isso, geralmente quando se falam dos povos indígenas, a gente imagina um povo que vive no meio da floresta, né? Dentro de uma oca grande, e que, né, saem os homens de manhã para poder fazer a sua caça e pesca, as mulheres ficam ali cuidando da horta, né, da alimentação, esses homens voltam, se alimentam, como se fosse um padrão, né? E na verdade a gente sabe que hoje em dia os povos indígenas estão muito mais integrados à sociedade do que nós imaginamos, né? E eles têm uma consciência do seu valor como sociedade, e até mesmo como donos da terra onde eles estão, né, que eles não somente tentam manter as suas tradições, as suas culturas, né, mas ao mesmo tempo eles também tentam se ambientar com a sociedade a qual eles vivem na atualidade, né? Então, eu me lembro de uma reportagem um tempo atrás, que os povos indígenas eles criaram uma espécie de pedágio, né, em uma estrada no Amazonas, e quando eles foram questionados, eles falaram, essa terra é nossa. Era uma terra Yanomami, né? E essa terra é nossa e se vocês desejam atravessar por aqui, esse é um direito nosso, né, por assim dizer. Mais do que isso, né, esses povos, eles estão inseridos dentro da nossa sociedade. Eu estava fazendo uma pesquisa lá sobre os povos indígenas aqui no Espírito Santo. Eu achei interessante que, obviamente, o município que tem mais indígenas aqui no nosso estado é o município de Aracruz. Eu acho que todo mundo conhece, são as aldeias mais conhecidas. Depois nós temos a Serra, também Vila Velha, também é um município importante, e a cidade de Vitória. Ironicamente, o único município que não tem indígenas, segundo o censo de 2010, né, a gente teria cerca de 11 mil indígenas no estado do Espírito Santo, aqui em Aracruz, cerca de quase 3.900, quase 4 mil indígenas. Mas o interessante é que o município onde nós não temos representação indígena no estado do Espírito Santo é um município que tem um nome indígena, que é o município de Ibitirama, né, que fica lá no extremo sul do estado, na divisa com Minas Gerais. Mas fora esse município, né, você tem, em todos os municípios você tem representação dos povos indígenas, né, e que estão inseridos na sociedade. Eu me lembro que eu nasci em Iuna, né? Iuna é um município aqui no interior do estado também, e lá em Iuna o nome da cidade mesmo, né, é uma referência ao rio, né, o Rio Pardo, né, então na linguagem indígena é Águas Pardas, e eu estava olhando lá, Iuna tem cerca de 23 indígenas segundo o censo de 2010, e o interessante é que desses indígenas nenhum deles vive em aldeias. Eles são inseridos dentro do contexto social da cidade mesmo, né? Eu estava até falando com vocês um pouco antes,
que eu me lembro da minha avó contando histórias de ser pega, né, da bisavó dela ser pega no laço. Então, essa cultura importante, né, esse povo, né, eles têm uma história e que está intimamente ligada à história do nosso Estado, né, e que importante é nós entendermos que nós precisamos preservar essa história. Hoje, na educação brasileira, né, existe uma preocupação em preservar essa história, mais do que preservar, até mesmo resgatar, né, porque essa história foi se perdendo com o passar do tempo nesses pouco mais de 500 anos de colonização, né, e até mesmo de independência do Brasil, de tantos processos, de tantas mudanças, de políticas do governo para poder atender esses povos, né, e hoje em dia, né, tantas informações que nós temos. E hoje nós temos informação em muitos locais, né, você tem o site da FUNAI, você tem hoje aqui no Estado o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, que você tem ali professores da Universidade Federal do Espírito Santo que realizam diversas pesquisas sobre os povos indígenas no Estado, né? E ali você tem acesso gratuito, por exemplo, a diversos livros que tratam desses povos, né? E isso nos ajuda a conhecer e a compreender essa sociedade, né? E compreender a importância deles no nosso país e no nosso Estado. Tiel, tem só uma dúvida, posso? Pode. Rapaz, tudo praticamente é novidade para mim que você está falando. Me veio uma dúvida, no início, quando o Brasil foi conquistado, os portugueses vieram, nessa chegada, na colonização, houve algum atrito ou os índios, assim, como que eles foram recebidos em relação a esse ponto? Porque foi uma coisa assim, que eu imagino, que os índios, pela primeira vez, viram umas coisas que eles nunca tinham visto, né? Que nem sabiam que existiam, né? Você tem algumas narrativas. Eu acho que você já deve ter visto nos livros de história, né? Tinha algumas imagens que eram construídas no século XVI, algumas gravuras que eram feitas. Primeiro você tem a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que é considerada aí a certidão de nascimento do Brasil. Na carta de Pero Vaz de Caminha, pelo menos pelo que ele conta ali, esse primeiro contato foi pacífico, pelo menos pelo que ele conta. A gente leva em consideração que a nossa maior dificuldade, né, é que aquilo que nós temos de resgate da história indígena é a história oral, né, que não era valorizada, por incrível que pareça. Essa história oral, a história das tradições, ela não era valorizada até meados do século XX, até 1950, 1960. Só depois disso que você tem essa valorização e que aí você começa a reconstruir essa história a partir da perspectiva indígena. Então essa é a visão que você tem a princípio. Mas você tem outras figuras, tem uma gravura icônica de Krenak, da chegada deles. Krenak era um pintor da época, em que você vê, por exemplo, uma certa até mesmo submissão dos povos indígenas, daqueles homens chegando, e você consegue, é uma pena que a gente não tem como, né, projetar essa imagem, mas os indígenas estão aqui no primeiro plano, eles estão em pé e à medida que eles se aproximam dos portugueses, já na cena lá próxima dos portugueses, você vê indígenas de joelhos, né, como se fosse uma espécie praticamente de adoração, né? Tinha algumas ideias na cultura indígena de justamente de tempos em tempos você ter a chegada de outros pajés importantes, outros homens importantes que viriam de outros lugares. Então, talvez isso explique essa certa, né, pelo menos do relato dos portugueses, esse certo contato pacífico a princípio. Mas as coisas mudam depois, né, aquilo que eu tinha falado. Você tem, por exemplo, outras gravuras aí, onde mostra, por exemplo, o ritual de antropofagia dos indígenas, né? Era uma prática comum de... A gente lembra do seguinte, os povos indígenas, eles eram povos como qualquer outro povo, e que, ao mesmo tempo que eles faziam alianças, acordos entre si, eles também guerreavam com povos inimigos. E nessa guerra contra povos inimigos era comum eles pegarem alguns daqueles que eram capturados, né, e eles
se alimentarem, por exemplo, da carne deles, porque eles acreditavam que isso ajudaria nessa apropriação, na apropriação dos poderes daqueles grandes guerreiros do povo inimigo, né? Mas, da forma como era colocada para os europeus, né, era colocado de uma forma extremamente pejorativa, não levando em consideração diversos aspectos históricos, aspectos da cultura. Outros historiadores hoje discutem se isso de fato acontecia, tá certo? Se essa ideia da antropofagia acontecia. Mas, até onde se sabe, era uma prática comum. Outros povos já foram mais resistentes. Os tupinambás, eles foram, até onde se sabe, eles, né, que eram os que viviam no litoral, eles têm um contato a princípio pacífico, aquela ideia de trocar o pau-brasil, que era importante por causa da tintura que ele tinha, e da madeira também, né, por alguns objetos, vai ser uma prática comum, mas essa relação ela fica um pouco mais complicada quando você tem a produção de açúcar, porque eles tentam escravizar os indígenas nesse processo. Porque é aquele negócio, para tirar o pau-brasil eles precisavam dos povos indígenas. Os indígenas sabiam onde estava esse material, né? Eles que conheciam o território, eles que sabiam de onde tirar. Então, não tinha, eu costumo dizer com os meus alunos lá na escola, né? Não tinha uma plantação de pau-brasil, ele estava espalhado pela floresta, né? Quando você tem a produção de açúcar, isso muda, porque é um trabalho muito mais cansativo, extenuante. Trabalhava-se cerca de 12 horas por dia e os indígenas começam a se rebelar, né? E até mesmo a fugir para o interior do Brasil. O que a gente sabe é que de cerca de 3.000 etnias diferentes que você tinha no Brasil, hoje você tem cerca de 300. De cerca de estimativas aí de 5 a 7 milhões de indígenas, hoje nós temos, o último censo, né, de 2010 apontou 817 mil indígenas no Brasil. Então você teve outras coisas, doença que dizimaram, né, os povos, porque os portugueses chegavam aqui com doenças, uma gripe, uma simples gripe era um problema grave para os indígenas. A gente sabe que na cultura indígena eles utilizam muito o poder das plantas, né, para poderes curativos. A gente usa isso até hoje. Olha aí a influência deles, né? Quem nunca precisou tomar um chá de cidreira para se acalmar, né? Um chá de boldo para melhorar, né, a digestão e assim por diante. Foi deixado por eles, né? Isso foi deixado por eles. Até mesmo no nosso dia a dia, né? A gente olha para o estado do Espírito Santo, tantas cidades com nomes que dão referência aos povos indígenas: Iunerupi, Ibatiba, Ibitirama, Aracruz, e vai embora. Cariacica, Aimorés, que é onde minha mãe mora. Os Aimorés foram os que mais sofreram. A gente sabe que no caso dos Aimorés eles eram de fato guerreiros, né? Eles viviam principalmente ali naquele leste de Minas, pegando ali de Aimorés, subindo, né, em direção ao leste-norte de Minas e também parte do sul da Bahia. Eles já eram mais guerreiros mesmo, eles não aceitaram com facilidade, desde o início, né? Inclusive, tinha uma ideia de guerra justa, que era justamente eu poder lutar contra esses indígenas, né? E essa guerra justa era permitida quando os indígenas resistiam. E os Aimorés, né, acabaram sendo dizimados por causa dessa ideia da guerra justa, né? E é isso. Mais alguma pergunta? De Aracruz, qual é a etnia, pessoal de Aracruz? Essa de Aracruz que eu me lembro, eles são tupiniquins, me corrija. Na parte de cima, isso, Guarani na parte de baixo. Isso, e você tem aqui no Espírito Santo também Krenak, e principalmente que o sul do Espírito Santo, você tinha os índios puris, né? A minha família, por exemplo, a minha mãe é de ascendência, a minha avó, o meu pai, né, a família do meu pai, eles são de ascendência puri, né? Que eram inclusive considerados aí bastante dóceis, né? Dóceis até certo ponto, né? Estava até contando, né, da minha avó que, né, foi pega no laço aí. Eles tentavam resistir, né? Esses povos tentavam resistir. A gente precisa também sair daquele estereótipo de que os povos indígenas eles estão alocados somente
na Amazônia. Tem a questão das terras também, que são muito discutidas, né? A gente vê isso aí, os povos Yanomami principalmente são os que mais sofrem, porque eles estão justamente na região amazônica ali, porque você tem a demarcação de terras, as pessoas questionam a demarcação de terras, né? Principalmente na nossa sociedade capitalista hoje, questionam a demarcação de terra porque fala que você está tirando uma terra que poderia ser produtiva para ser entregue aos índios. Mas o interessante, sabe o que é? 5% da população mundial são de povos indígenas. Aí eu estou falando do contexto de mundo, 5%. Desses 5%, eles preservam 80% das nossas florestas nativas. Então a gente costuma dizer que os povos autóctones de qualquer lugar, os povos indígenas, os povos nativos de qualquer lugar, eles são a última barreira que a gente tem contra o avanço, né, nos principais biomas do mundo. Se não fossem por eles, a gente não teria essa proteção. Então, quando o governo, por exemplo, ele cria mecanismos de defesa, né, e até mesmo cria essas reservas indígenas, o propósito é justamente, não é somente entregar ao índio uma terra que é dele, entregar ao indígena uma terra que é dele, mas é também levar em consideração, né, você está levando em consideração que você está entregando até mesmo a preservação dos nossos biomas a esses povos, né? E a gente sabe que isso de fato acontece, né? Mesmo que os indígenas, eu falei até no início, que eles estejam inseridos no nosso contexto socioeconômico, né? Tem índio que anda de carro muito mais caro do que talvez o seu. Eu não vou dizer o meu porque eu não tenho carro, mas existem indígenas que andam, né? Então eles estão inseridos nesse contexto. A gente tem o exemplo de Sônia Guajajara, por exemplo, né? Importante, né, política no Brasil, e que hoje, se não me engano, ela está, né, no Ministério né, dos Povos Indígenas aí. Olha aqui a importância deles, né? Homens importantes de negócios, as nossas universidades, né, estão impregnadas aí dos povos indígenas, e eu acho muito legal isso, porque você traz para esses povos um protagonismo que eles não tinham antes, que infelizmente na história do nosso Brasil ele foi relegado. Até mesmo durante a Primeira República, quando, né, se criou a ideia de uma fundação para os indígenas, era uma ideia justamente de pegar esses povos e aculturá-los, fazer com que eles abandonassem a cultura deles e vivessem como nós vivemos, né? E hoje em dia existe uma preocupação de fazer o caminho oposto. Uma coisa interessante, por exemplo, essas aldeias tupinambás aqui de Aracruz, né? Eles conseguiram resgatar a língua que eles falavam, né? E hoje ela é estudada, né? Isso foi em 2019, 2020, se não me engano. Essa língua voltou a ser estudada por eles, porque a última pessoa que falava essa língua, né, ela já tinha falecido, e ela não passou esse conhecimento, né? Havia também um medo deles de falar a língua indígena e serem perseguidos pelo governo. Isso já aconteceu em outras histórias, em outros momentos. Na ditadura militar, por exemplo, no Brasil, os alemães e italianos não podiam falar alemão e italiano no Brasil. Eles eram perseguidos, né? Então, os indígenas também, né, tinham esse problema, essa dificuldade. E isso decorria justamente da falta de conhecimento desses povos, né, de não entender a sua cultura. E eu costumo dizer que o melhor caminho, o primeiro caminho para a gente, né, acabar com esses estereótipos é justamente buscar conhecer. Eu volto a dizer o que eu disse antes, né? Nós temos a oportunidade de conhecer. Nós temos muito material importante na internet, né? Vou repetir de novo aqui o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, o site do Arquivo Público, onde você tem diversas informações sobre os povos nativos aqui, e até mesmo, né, a imigração para o nosso estado, né, tão importante para nós conhecermos a nossa história. Mas, e uma outra coisa, existe alguma aldeia ainda intocada assim, no Brasil, que tiveram pouco acesso à vida moderna?
Aldeias intocadas, eu me lembro de, se não me engano, foi em 2012, 2013, eu não vou saber dizer exatamente. Mas eu lembro de fato, uma aldeia que eles encontraram na Amazônia. Foi inclusive um helicóptero da Rede Globo, que na época estava sobrevoando a Amazônia, e aí eles, né, gravando os indígenas lá de baixo, né, apontando as lanças justamente para poder atacar. Eu não vou, eu vou ser mentiroso para você se disser que existem povos que ainda não tiveram pelo menos um contato, né? Mas você tem ainda muitas aldeias que buscam manter aqueles mesmos princípios culturais, aquela mesma religiosidade, o modo de vida deles, eles buscam manter até os dias de hoje. Isso é claríssimo, né? Mesmo com o avanço de toda essa tecnologia que a gente tem hoje, de usar telefone e tal, você ainda tem sociedades que, de fato, elas buscam viver como viviam seus antepassados, né? Eles a gente costuma dizer que o contato é mínimo, né? E você tem aí principalmente a ação da FUNAI para poder atender, por exemplo, as questões de saúde, né, desses povos, porque como eles vivem isolados, né, é importante que haja um acompanhamento das questões de saúde desses povos. Mas, de uma forma geral, né, são povos que ainda vivem, né, como viviam os seus antepassados de, sei lá, 10 mil anos atrás, entendeu? Mas você vai fazer uma consideração. Assim, eu acho que é importante ou eles queiram viver mais reclusos ou como antigamente, tem alguns povos, alguns indígenas que estão usando a rede social para mostrar o seu dia a dia enquanto eles ainda vivem a cultura anterior. Eles estão mantendo aquela vida, porém eles estão fazendo mostrando, né? Isso. Para que possa ser isso, para que seja mais conhecido, seja mais acessível, né?